Deixa eu conversar com Maurício Galante. Maurício Galante é um amigo querido, vereador em Arlington, no Texas, e conhecedor, profundo conhecedor dessas relações geopolíticas, e é sobre Estados Unidos e Irã que vamos conversar agora. Maurício, uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, Maurício. Sempre uma honra estar aqui na Brivede, esse canal maravilhoso e a audiência mais maravilhosa ainda. Obrigado por me receber mais uma vez, amigo Pitoli. Eu que agradeço. Essa fala é minha, Maurício. Eu que tenho que te agradecer. Você sabe disso. Maurício, eu queria a tua leitura sobre o momento. Afinal de contas, a gente vem acompanhando desde a manhã de sábado aqui no Brasil, né, o ocorrido nesse conflito. Estados Unidos, Irã, Israel, chegada do Reino Unido, a embaixada agora em Riad, na Arábia Saudita, atacada, enfim. As informações vão chegando e também queria saber como estão as questões internamente, aí, onde você está agora, nos Estados Unidos. Trump apresenta 4 pontos importantes, né, e tendo factíveis nessa batalha, nessa guerra, mas queria ouvir com relação à repercussão especial aí, nos Estados Unidos. Maurício. Aqui nos Estados Unidos, a intervenção do Irã é vista com muito bons olhos, tem um apoio massivo popular. É claro que os democratas estão do lado errado da história, como o Brasil está também, falava o nosso mestre Alexandre Garcia. Os democratas aqui estão criticando, dizendo que é precipitada e que não vai dar certo, mas a população iraniana aqui, os dissidentes iranianos, é uma população muito numerosa, e eles são uma casta especial aqui nos Estados Unidos por serem, muitos deles doutores, professores, engenheiros, físicos, médicos aqui, iranianos são muito famosos pela qualidade que eles têm, né? E também estão infiltrados em várias câmaras de comércio, na própria política, são muito respeitados, o povo iraniano aqui é muito respeitado. E essa questão da violação de direitos humanos, aí estima-se mais de 40 mil jovens foram assassinados, sangue frio aí nos protestos de dezembro para cá, trouxe muita comoção nacional, e esse momento desse engajamento com o Irã vem com um grande apoio popular. A única questão que preocupa o americano aqui são as retaliações, né? Então já houve aí um ataque desse lobo solitário, que não, na verdade foi um ataque retaliatório em Austin, matou 2 pessoas, feriu 14 pessoas, tem um estado gravíssimo. Isso foi no domingo à noite, então tava usando a camisa propriedade de Alá, e por baixo a camisa com a bandeira iraniana da República dos Ayatollahs. Então houve um outro incidente ontem também em Milwaukee, então o FBI está em alerta total. Aqui já tivemos conversas internas sobre o aparato de segurança para a gente poder prevenir uma situação caótica. Temos eventos grandes, a Fórmula Indy, dia 15 agora de março, a Fórmula Indy aqui em Arlington, no Texas. Temos também 9 jogos da Copa do Mundo chegando com uma semifinal aqui na cidade de Arlington, no Texas. Então preocupa a questão da segurança interna, mas o apoio é maciço quanto à intervenção. Aliás, Maurício, é importante lembrar que Trump tem a maioria no Congresso e que certamente irá apoiá-lo nesse momento. Inclusive viralizou um vídeo, Maurício, nas redes sociais, mostrando o posicionamento de Biden, o posicionamento de Kamala e o posicionamento de Trump, né? E como se posiciona Trump diante da opinião pública também, mostrando o seguinte: o que nós estamos combatendo é aquele que poderá ser o nosso inimigo amanhã internamente, né, atacando os nossos aqui, né, Maurício? Sim, tem essa preocupação com o engajamento direto com os proxies do Irã. O Irã é o maior financiador e patrocinador e provê treinamento para as células terroristas do mundo todo, não só na Venezuela, na Isla Margarita, eles treinavam todos os agentes aí que faziam repressão dentro da Venezuela. Tem presença do Hezbollah na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e Paraguai, tem presença do Hezbollah lá no Acre, tem presença do Hezbollah no Líbano, tem presença dos Houthis no Iêmen, e aí por aí vai. Então eles patrocinam essas células terroristas do mundo todo. Mas a questão do engajamento, ela se tornou premente porque a China está apoiando financeiramente um governo que já não tinha condições de oferecer nem água, já ficaram sem água lá em Teherã, não tem condições estruturais, a inflação quase a 1000%, então o povo foi para a rua porque não tem o que comer, não tem segurança, não tem o mínimo no Irã, e agora a China se aproveitou, depois dos ataques de junho, que foi para desmantelar o programa nuclear do Irã, se aproveitou para preencher esse vácuo,
financiando a reconstrução do sistema militar do Irã, além de transferir tecnologia e armamento de mísseis balísticos hipersônicos. Aí que mora o grande problema. Os mísseis hipersônicos são difíceis de ser detectados e abatidos. Está aí provando, caiu um em Haifa, no porto de Haifa. Eles voam a 15 vezes a velocidade do som, 5 vezes mais rápido do que qualquer outro míssil balístico, e se provou correto. Então, deixar isso mais para frente ia só aumentar o problema. E, claro, a China é o grande rival geopolítico dos Estados Unidos. Você controlando o petróleo do Irã, você passa a controlar hoje 30% do petróleo que a China importa. A China depende do petróleo e carvão. Com a Venezuela, somando-se a Venezuela e o Irã, que estavam vendendo petróleo barato para a China, os Estados Unidos passa a ter controle direto de 30% das necessidades diárias de petróleo da China e consegue trazer ela para a mesa, para ela não invadir Taiwan, consegue trazer ela para a mesa para parar de apoiar a Rússia na guerra da Ucrânia. E também o Irã, você desmantela o programa de drones, porque basicamente quase 100% dos drones que são utilizados pela Rússia lá na Ucrânia vem do Irã. Ou seja, essa intervenção do Irã não é pontual, ela é uma intervenção para mudar todo o tabuleiro geopolítico no mundo todo e trazer a Rússia para sentar e negociar e acabar com a guerra na Ucrânia. Pô, Maurício, como é bom te ouvir. Eu vou te justificar. Eu estou desde sábado, e é verdade, eu estou desde sábado buscando a informação, e a informação vai chegando atropelada, vai chegando, e a gente vai tentando entender. Agora, essa análise com relação à China é a primeira vez que eu ouço, e é de fundamental importância porque quando a gente tem petróleo que chega mais barato, para a China, a gente está falando de um país que a gente já sabe como trata a sua força de trabalho, o trabalho praticamente escravo. A gente sabe que quando chega um produto na sua mesa lá, ou na sua casa, produzido made in China, ali pode ter um trabalho análogo à escravidão e que encontra uma facilidade na produção, por exemplo, se tiver derivados de petróleo envolvido na produção, numa competição absolutamente desleal, desproporcional, né, Maurício? É verdade. A China é um ator antagônico aos Estados Unidos, é um adversário geopolítico. Eles têm o objetivo da China, você tem que acreditar, nesses ditadores, porque o Ayatollah sempre disse, e nas reuniões do partido eles falam para todo mundo que o objetivo deles é aniquilar o Estado de Israel, fazer um estacionamento, level, ele chama level, aniquilar o Israel e depois aniquilar os Estados Unidos com seus mísseis balísticos. E a China a mesma coisa. A reunião do Partido Chinês é dominar o mundo e para isso a gente precisa aniquilar os Estados Unidos. O que essa palavra aniquilar significa? Aniquilar economicamente? Aniquilar todos os cidadãos de lá? Não se sabe ao certo, mas é bom começar a levar a sério esses ditadores, O Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, você tem aí também os ayatollahs, ou seja, uma situação que você deixar os ayatollahs terem uma arma nuclear, você teria dois elementos antagônicos aos Estados Unidos, um na Ásia, que é o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, e outro no Oriente Médio. Isso é uma posição inaceitável para os Estados Unidos, para a segurança não só dos Estados Unidos, mas do hemisfério ocidental e da Europa. E o recado foi dado para o Brasil. Você vê que não é coincidência que o Congresso americano soltou, há 3 dias atrás, o relatório, isso um dia antes do ataque, soltou o relatório mostrando as bases de satélite, as bases de comunicação satélite na América Latina, sendo que tem uma na Paraíba, no Brasil, e outra em Salvador. E que essas bases podem ser convertidas rapidamente para auxiliar os meios militares chineses para acompanhar alvos, acompanhar movimentos militares não só dentro do Brasil, mas também no Oceano Atlântico, alvos militares americanos potenciais no futuro. Ou seja, a colaboração que os países sul-americanos estão fazendo, principalmente o Brasil, com a China, ela está de sobreaviso do Congresso americano, e com a reestabilização dessas peças geopolíticas no mundo todo, vai chegar a hora que os Estados Unidos vai descer um pouco mais ao sul da Venezuela e começar a engajar de maneira mais contundente para mudar a realidade da América do Sul de uma vez por todas. Aliás, Maurício, ia tratar desse assunto, desse relatório, olhando para o Atlântico, só tem o Brasil com essas duas bases da China servindo o governo Xi Jinping. Ou seja, e até pedi hoje pela manhã, viu, Maurício, é claro, um pedido que fiz ao governo americano, que olhe por nós, porque aqui já temos a China na produção de energia,
Temos a China fortemente posicionada dentro do agro. Se o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas do planeta, que os americanos olhem para a produção nas mãos dos chineses. Ou seja, esse relatório que trata dessas bases aqui no Brasil, ampliado se for, chegará em outras situações que podem comprometer essa relação ainda mais Brasil e Estados Unidos, Maurício. Sim, eu estou tratando desse assunto diretamente. A questão da agricultura, você tem a China fazendo investimento, porque ela depende dos produtos agrícolas brasileiros, e ela fez investimento em infraestrutura. Você tem aí a rota bioceânica, né, a ferrovia bioceânica, que é uma maneira de bypassar, ou seja, evitar o transporte dessas cargas pelo Canal do Panamá, porque a China controlava o Canal do Panamá até mesmo antes da posse do Trump. Aí quando o primeiro movimento geopolítico que o Rubio fez, inclusive até na época eu conversei com o nosso amigo presidente Bolsonaro, conversei longamente com ele sobre isso, expliquei a situação, que a Hutchison controlava a entrada e a saída do porto do Canal do Panamá, antes da China controlar, uns 5, 6 anos antes, depois do primeiro governo do Trump. Você tem aí, tinha 42 navios passando pelo Canal do Panamá. Depois que os chineses tomaram conta, passava quase 22 navios, 21, 22 navios. Ou seja, estrangularam 15% do comércio internacional dos Estados Unidos que passava pelo Panamá. Como o Rubio, na primeira semana de governo, foi lá e tirou a China de lá e ameaçou o Panamá de retomar o Canal do Panamá, que era um tratado do Trujillo-Carter, de 1979, em que o Panamá não pode passar para a mão de terceiros o Canal do Panamá, ela que tem que ser administradora. Esse movimento, a China acelerou o movimento com o governo brasileiro de terminar essa rota bioceânica, que vai passar aí pelos estados interiores do Brasil, Mato Grosso, e aí entra ali na Bolívia e vai sair no porto de Chancay, no Peru, para que toda essa produção e escoação do agro brasileiro vá direto pelo porto de Chancay, no Peru, e não precise mais passar pelo Canal do Panamá. Então, assim, né, os Estados Unidos não está parado, está fazendo o que tem que fazer, mas a China também não está parado. E, infelizmente, a China e o Brasil estão cooperando num nível que é preocupante para os Estados Unidos. Eu me pergunto o que os militares brasileiros estão fazendo, vendo a banda passar, o que o Congresso, a Comissão de Relações Exteriores do Congresso brasileiro está vendo a banda passar. E a questão da China vai muito mais além. Nas minhas mídias sociais, no mauriciogalante.us, no Instagram, eu tenho um vídeo explicando exatamente a questão da BID. A BID, a fábrica da BID, olha a coincidência, a fábrica da BID é na Bahia. Né? É a questão da rádio satélite, comunicação satélite na Bahia também. Você tem mais, segundo a própria empresa, 200 mil carros da BID no Brasil. Todos eles são plataformas de inteligência. Um carro da BID que o pessoal quer comprar no Brasil é bacana, carro legal, funciona bem. Só que naquele painel ele está ouvindo tudo que você está fazendo, está gravando a sua rota, onde você vai para o trabalho, você vai para a escola, está coletando dados faciais de quem entra, quem sai do carro, qual é a sua rede de contatos, sua rede de network. E o mais grave ainda, esses carros da BID foram doados para o TCU, para o Supremo Tribunal de Justiça. Então hoje a China sabe onde estão os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Você, brasileiro, não sabe onde estão os seus juízes da Suprema Corte, STJ, TCU, mas o chinês sabe exatamente, em tempo real, aonde eles estão. Isso é uma afronta à soberania nacional que eu não vejo as autoridades brasileiras fazendo o dever de casa. Realmente servindo ao povo brasileiro e protegendo os interesses do Brasil. Então, enquanto a situação não mudar, o Brasil vai continuar marcando o passo, se aliando aos regimes errados no mundo, e isso vai ter consequências graves para o Brasil, em muito pouco tempo. Maurício, agora do ponto de vista da guerra, nós acompanhamos os ataques do final de semana, né, o revide do Irã, em especial, acontecendo em pontos estratégicos do Oriente Médio, Dubai, Bahrein, Arábia Saudita, enfim, e um anúncio de que nas próximas horas serão intensificados os ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Do ponto de vista da guerra, como é que está se dando esse planejamento? O presidente Trump, vice-presidente, o gabinete, o Marco Rubio e o Hegseth, o secretário da Guerra, deixaram esses 3 pontos muito claros ontem. O primeiro ponto é negar o uso de armas nucleares para o regime dos ayatollahs.
Então não vamos falar, não é o governo iraniano, né? É o regime dos ayatollahs, porque os xiitas que controlam o Irã são 20% ali da população. É basicamente você dizer que o PT são os iranianos, e não são. Ali você tem a primeira, negar o uso de arma atômica. Segundo, desmantelar o programa de mísseis balísticos. Estima-se que eles tinham mais de 2.500 mísseis balísticos no Irã. Estima-se que até agora lançaram 500 ou 600, ainda tem muitos mísseis. Eles têm cidades de mísseis dentro das montanhas subterrâneas, que eles sabem fazer muito bem. São eles que treinam o pessoal a fazer túnel lá em Gaza. Então eles sabem a sistemática de construir túneis em cidades subterrâneas. E a terceira, desmantelar a marinha iraniana para negar eles a possibilidade de fecharem o canal do Estreito de Hormuz. Por ali sai cerca de 25% do petróleo do mundo. Então eles já fecharam inclusive o canal de Hormuz, atacaram 3 navios, atacaram a plataforma de petróleo. Então, enquanto esses 3 objetivos não forem cumpridos, vai continuar os ataques. Então, a questão da derrubada do governo e a transição do governo, como o Trump falou no primeiro dia, que essa é a chance do povo iraniano ir para as ruas, e eles contam com próprios elementos militares. Vamos comparar aí. Existe uma marinha, um exército iraniano regular, que não necessariamente está alinhado com a Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é como se fosse uma SS Gestapo nazista. São elementos, a tropa de elite, de choque ali, que ajuda o tirano a ficar no poder. Mas as tropas regulares podem, de qualquer momento, passar para o lado dos Estados Unidos e do Irã e ajudar o povo a retomar o governo, e aí você tem uma transição de governo, de comando no país. Por enquanto isso não aconteceu. Mas quanto mais eles enfraquecerem a Guarda Revolucionária, atacar depósito de munição, depósito de mísseis, os navios, você cria condições para que isso seja factível. Então vamos aguardar as próximas horas. A reação realmente do Irã é muito grande, já sabia que eles tinham todo esse arsenal, e se provou concreto essa ajuda da China com mísseis balísticos. Eles mandaram aí 26 aviões de carga com mísseis balísticos, material para defesa antiaérea nos últimos meses, e os Estados Unidos estavam acompanhando isso. Não poderia deixar passar essa oportunidade. A janela estava fechando, e essa foi a oportunidade. Você teve aí o massacre dos 40 e tantos mil estudantes, você teve aí a China entregando armamento de grande porte para o Irã, e o momento foi esse, e hoje os Estados Unidos conta com um grande apoio, não só internacional, dos países do Golfo, como da Europa e como da população americana. E isso pode escalar de que forma, se é que vai escalar, Maurício? Sim, pode escalar. Se você tiver um envolvimento direto da Rússia e da China, que até agora eles estão na retórica, da mesma maneira que eles fizeram quando caiu o Assad na Síria. A Rússia e a China só ficaram na retórica e na reclamação diplomática ali na ONU. Também não fizeram nada quando a intervenção no governo Maduro, na prisão, captura do governo Maduro, mas ali eles já estavam, mês passado, navios da Rússia e da China estavam fazendo exercícios militares com o Irã, ali no Estreito de Hormuz. Talvez a adequação operacional de armamento que eles tinham transferido para o Irã. Hoje os navios regulares da Marinha do Irã estão no fundo do mar, foram afundados. O que sobra hoje são os submarinos, 4 submarinos convencionais, não têm poder de dissuasão balística, mas eles estão ali pelo Golfo, não só no Mar Índico, e causam uma ameaça para a frota americana que não pode chegar próximo, porque esses submarinos convencionais são difíceis de detectar, são pequenos, e eu acho que hoje o alvo principal da Marinha Americana é neutralizar esses 4 submarinos. Aí você proporciona o porta-aviões e o grupo de batalha chegar mais próximo ainda do canal de Hormuz e fazer um total controle aeroespacial dentro do território do Irã. Se você controlar o espaço aéreo, neutralizar os submarinos, controlar o espaço aéreo, você basicamente elimina a possibilidade de uma reação russa ou chinesa. Mas enquanto isso não acontecer, fica aberta uma possibilidade de outros atores internacionais entrarem no conflito. Maurício, um ouvinte, Ângelo Martins, pergunta para você o seguinte: esse relatório emitido pelos Estados Unidos com relação às bases chinesas no Brasil pode trazer alguma consequência para o governo Lula?
Olha, muito boa pergunta. Interessante que o timing da revelação desse relatório da Comissão de Estudos da China no Congresso vem a calhar no momento em que o presidente Lula e o presidente Trump estão agendados aí para se encontrar no final de março em Washington. Se é que vão se encontrar, pela retórica do governo brasileiro, o posicionamento de condenar os ataques no Irã. E ontem, na verdade, o ministro das Relações Exteriores de fato do Brasil, o Amorim, né? Você tem aí o Mauro Vieira, basicamente fantoche, ele não representa os mandos e desmandos do Lula. Se posicionando contundentemente contra essa ação, pode causar fricção e pode até causar um cancelamento dessa reunião. Mas a questão é que foi colocada no tabuleiro que os países da América Latina precisam rever a posição de apoiar e dar suporte, não só de infraestrutura, suporte comercial, mas suporte de comunicações, telecomunicações com a China. Que a China não é segredo para ninguém, todos os ouvintes aqui da Auri Verde já sabem muito bem, a China não é amigo de ninguém, a China está para dominação, eles vão, se você abre uma janela para eles entrarem no seu país, o objetivo deles é dominar, corromper as autoridades, como você vê no Brasil aí, autoridades corrompidas em todos os níveis, não se engane, a China está por trás disso, para que eles levem vantagem, comprar nosso petróleo barato, comprar nossa comida barata, ter infraestrutura portuárias que, eventualmente, num conflito de larga escala com os Estados Unidos, sirvam de portos para os navios das marinhas deles. Maurício, essa é a realidade. Maurício, e para terminar, até em função do teu horário, a questão dos objetivos de Trump, factíveis, o que ele coloca, por quê? Entendo quando ele não trata da derrubada do regime, né, ele mais ou menos fez como imaginava-se no Brasil, quando ele magnetizou o Moraes, sancionou, né, suspendeu vistos de algumas autoridades, tal. Ele imaginava que o brasileiro poderia também ajudar nesse sentido, né, e manifestar, lutar, enfim. Entendo que Trump, com relação ao regime, vai usar do mesmo protocolo, porque ele sabe da dificuldade que vai ser derrubar algo tão estruturado quanto o regime dos ayatolás no Irã. Então ele fala, olha, eu vou até aqui e a população também vai ter que fazer a sua parte para que não seja cobrado de Trump esse resultado final, que é a derrubada do regime. É a minha leitura. Entretanto, 4 pontos colocados pelo Trump, os proxies, enfim, a Marinha, tem 4 pontos colocados pelo Trump ali. Você entende que são pontos factíveis, Maurício? Os objetivos são claros, eles são atingíveis, com certeza. Você tem, a única complicação é que a logística, numa situação ali da Venezuela, que está próximo dos Estados Unidos, 300, 400 milhas próximas ali do Caribe, você tem uma facilidade de aviões ou até mesmo tropas. Você tinha estacionado aí quase 20 mil soldados e fuzileiros navais ali perto de Porto Rico, naquelas ilhas todas ali, e uma situação de colocar tropas na terra, a gente chama de boots on the ground, seria uma evolução normal caso houvesse uma posição maior desse governo que está aí na Venezuela. Já lá no Irã, você está falando de um país que está muito longe dos Estados Unidos, a logística é muito mais complicada, você precisa contar com parceiros do Oriente Médio, e nesse sentido o Irã tem ajudado, porque esses ataques sem critério nenhum, tá? No aeroporto de Dubai está em chamas hoje aí, fechado, nos hotéis de Dubai, você tem ataques em Oman, que era negociador, Oman esqueci o outro país, vai vir à mente aqui, que eram negociadores do Hamas, o Hamas e Israel, a Arábia Saudita sendo atacada, você tem a United Arab Emirates, os Emirados também sendo atacado. Você agora fez uma coisa que os Estados Unidos e Israel não conseguiu fazer, não conseguiu aglutinar esses países todos numa causa comum para a retirada do regime lá. Então eu acho que para esses países, eu acho que o que escalou agora foi o seguinte: os objetivos eram atingíveis, mas acho que agora estão muito mais acessíveis, porque esses países agora têm interesse direto em apoiar logisticamente os Estados Unidos, que é essa grande necessidade, levar meios e assets logísticos para que você consiga uma mudança de regime. Essa mudança de regime não vai vir por tropas na terra, isso é uma questão fora, talvez,
do tabuleiro para os Estados Unidos. O Iraque já tentou, outros grandes impérios tentaram e não conseguiram. Vai vir de dentro, ele tem que vir de dentro. Você tem uma insatisfação popular muito grande depois do assassinato desses jovens todos aí, e eu acho que nos próximos dias ou semanas nós vamos ver aí um movimento de revolução interna para retirar esses atores, mas você vai contar talvez com a assistência desses países do Golfo Pérsico todo ali. Acompanhar, mas os objetivos são realmente factíveis. Eu acho que esse é um momento histórico, e a mudança que vai ocorrer lá agora, ela vai reverberar por décadas e décadas no cenário geopolítico mundial e na segurança mundial. Maurício, muitíssimo obrigado por ter passado esse tempo aqui conosco. Essa análise que você faz com relação à China, me trouxe uma luz que eu não tinha ainda percebido a que ponto, né, esse conflito chega, a importância desse conflito agora, essa tentativa dos Estados Unidos de colocar a China onde ela deve estar, né, no lugar dela, vivendo o dia a dia que todos nós enfrentamos com relação, inclusive, ao preço do petróleo, enfim. Olha, muitíssimo obrigado, viu, Maurício? Nós estamos à disposição. Os ouvintes e a audiência da Auriverde coloque uma coisa em mente, que essa realmente é uma luta do bem contra o mal, de sociedades, civilizações democráticas e que pregam a liberdade contra as civilizações autocráticas que pregam a escravidão e as trevas. Mas vamos ter fé, vamos apoiar as nossas tropas, apoiar Israel e ter esperança que o Brasil vai se realinhar para o lado certo da história. Vamos rezar. Vamos rezar. Obrigado, Maurício. Uma ótima terça-feira para você, Maurício. Até mais. Tchau, Pitoli. Valeu. Maurício Galante, vereador em Arlington, no Texas, conversando conosco. Como é bom conversar com o Maurício.